Já fui. Faz tempo? Não. São 2h45 agora, eu tô falando com você, Gabriel, no futuro. E é um prazer poder mandar uma mensagem pro futuro. Não é? Eu vivo fazendo esse Gabriel do futuro. Presta atenção, que aqui no passado a gente não é preocupado com esse corte que você vai fazer agora. Então, galera, no estúdio do Prospere Falando hoje, nós temos o cara que tem um dos nomes mais legais de uma palestra de todos os tempos, que é Como Gostar de Gente Apesar das Pessoas. Com vocês hoje, Felipe dos Santos, que não é primo da Daiane dos Santos, mas que o dos Santos foi muito inspirado, quer dizer, é o seu sobrenome, mas usar o dos Santos até para fazer uma homenagem aí a ser tão famoso e tão bom de twist carpado quanto ela, é isso? É isso. E, inclusive, para não dar spoiler pra galera aqui, depois eu quero voltar nesse assunto do dos Santos, porque ele passa um pouquinho sobre essa dúvida do quem sou eu e será que eu posso ter um sobrenome composto? Porque, afinal de contas, todo palestrante tem 2 nomes apenas, né? Tem Branca Barão, Ricardo Chaves, Rafael Cortez. Como assim chega o Felipe e não é Felipe Santos? E eu peitei isso e falei, não, eu vou ser dos Santos, porque é o dos Santos que sempre me identificou, é o dos Santos que vai continuar me identificando. Eu não vou, de repente, ter um nome artístico, nunca ouvi ninguém me chamar de Felipe Santos, agora eu sou o Felipe Santos. Não. Vou baixar esse Santos só porque... E é engraçado, né? Santos... Dos parece que é um negócio tão bobo, né? Mas acho que até acento, tem gente que não suporta que não coloque o acento no nome dela, né? Se tiver, porque faz parte de quem a gente é, isso. É a nossa e essência. E o nome é isso, ele é identidade, né? Eu falo assim, aquilo que eu estou, eu posso mudar. Aquilo que eu sou, sim, eu não posso mudar. É quem eu sou, é minha essência. Então o nome ele tem muito a ver com isso. E eu tenho uma crise aí no mercado de palestras, porque a gente tem esses 2 nomes. Eu adoro o Branca Barão, e o Barão é meu sobrenome mesmo, por parte de pai. Só que as pessoas não leem Barão nas fichas. Então... 88% e meio, 98,5% dos mestres de cerimônias do Brasil, quando vão me anunciar, não chama Branca Barão, chama Branca Brandão. O Brandão, ele é mais comum no sobrenome do brasileiro, então existe aquilo ali. A pessoa lê uma coisa, o cérebro entende outra, e sem, obviamente, prestando atenção e sem nenhuma intenção de errar, acaba me chamando por um nome que não é meu. E aquilo me desconjunta inteiro na hora de subir no palco, porque eu falo, peraí, não sou eu. Mesmo sendo eu e tendo claro o erro, assim, dá uma confusão. E aí eu tô bolando um jeito de como é que eu lido com isso, fazendo um vídeo de pessoas que normalmente eu pego do mundo inteiro, do navio, que eu gosto muito de cruzeiro, você sabe, e no navio tem profissionais do mundo todo trabalhando ali. Então eu pego pessoas que não falam português e falo assim, fala aí, é Branca Barão, não Brandão, Barão, não Brandão, não Brandão. E aí eu falo, todo mundo sabe. E aí quando errarem meu nome, eu quero botar esse vídeo. Então eu vou ter que ter essa manha, assim, errou meu nome para apresentar, eu ponho esse vídeo que trata isso de um jeito super bem humorado, sem expor a pessoa que errou, né? Agora, se acertar, eu preciso pular esse vídeo. Como fazer isso? Eu ainda estou pensando só nesse jogo de cintura do slide aí. E só a Branca recebeu quando eu mandei para ela no WhatsApp a banca de revistas que fica do lado da minha casa e que tá bem grande, olha lá, Banca Barão. Eu falei, cara, que maravilhoso, isso eu preciso mandar para ela. Aqui em Campinas, a gente tem a Banca Balão, que tá no balão do Kennedy, mais lá pro centro, e que aí vira e mexe, alguém me manda assim, olha o Cebolinha falando seu nome, Banca Balão. E aqui tem a Banca Barão, porque a gente tá em Barão Geraldo, que é um subdistrito de Campinas, então eu falei assim, gente, eu sou dona de uma rede. É uma bancas rede, de jornais maravilhosas, né? Mas falando de identidade e falando de como gostar de gente, a gente não vai falar sobre o tema da sua palestra hoje, né? A gente vai falar sobre como gostar de gente, mas não das outras gentes. E eu sei que essa conjugação tá horrorosa. E sim dessa gente que a gente é obrigado a conviver desde o momento que nasce até a hora que a gente parte deste mundo e se separa, corpo e alma, e que é a gente mesmo. Então a gente vai bater um papo hoje, gente, do assunto que eu considero um dos mais relevantes quando a questão é palestrante, que é a tal da síndrome do impostor. Que inclusive você também tem uma palestra sobre isso, né? Sim. Inclusive, quando eu comecei a mentoria da Prospere Falando, a ideia sempre foi falar de relacionamento, porque eu já vinha antes tentando palestrar, emplacar algumas palestras falando justamente sobre isso. Só que
o lance da síndrome do impostor sempre me acompanhou. E todas as vezes que eu entrava nessa seara, que eu falava sobre isso, eu falava com uma propriedade que eu lembro de você ter falado pra mim assim, tem certeza que você não quer que esse seja o seu tema de palestra? Eu olhava e falava, não, porque assim, eu me sinto muito mais à vontade, eu me divirto mais falando sobre ou de relacionamento, de relações humanas. Mas eu comentei com a minha esposa outro dia, assistindo de novo a palestra que eu dei do Eu Sou Uma Farsa, olhar falando, cara, eu tenho tanto carinho por essa palestra, mas acho que é porque a gente tá falando da gente, né? E quando a gente fala da gente, nós assumimos esse personagem de olhar de fora para dentro, né? Então dá um carinho mesmo, é uma palestra que eu gosto muito de dar. Isso. E você sente que essa tal dessa síndrome do impostor, que daqui a pouco eu quero até que a gente explique o que porque ele é um termo comum, mas que eu acredito que nem todo mundo, acho que muita gente já tem aí um contato mais íntimo com essa expressão, mas talvez tenha gente que fala assim, olha, eu acho que eu sei o que é, mas o que é exatamente a síndrome do impostor. Mas antes de responder isso, você se identifica, tem uma síndrome do impostor aí? Você também se sente uma farsa de vez em quando, como é o tema da sua palestra? Não, é 24 horas. Eu brinco que é como se fosse um ex-alcoólatra. Você sempre vai ter aquele monstrinho pentelho no seu ombro, cochichando na sua orelha que você não é bom bastante para aquilo, principalmente se for alguma coisa nova. Porque a gente sabe que o ser humano tem medo do desconhecido, né? Então tudo que a gente não sabe como funciona, que a gente ainda vai ter que encarar, a gente tem um medo gigante de que vá falhar. Autopreservação é um sentimento automático que a gente tem. Por isso que eu sempre falo, tem medo do desconhecido? É algo que você nunca fez? Então vai lá fazer para você poder ter, se for para ter medo, que tenha medo do conhecido. Né? Então foi um negócio que você não se sentiu à vontade, que te ofendeu, ou que te mexeu com você de alguma forma, tenha medo, pelo menos você sabe do que você está tendo medo, né? Eu tenho 24 horas, mas da mesma forma que eu tenho um monstrinho aqui, eu tenho uma outra equipe aqui, no outro ombrinho aqui, que eu antes falava que eram os Power Rangers, né? Que lutavam contra esse monstro e tal. Na minha palestra eu trouxe de uma outra forma, eu trouxe a turma do Scooby-Doo, que tá sempre pronta para desmascarar o monstrinho. Adorei. Que tá ali incomodando, que tá ali, né? Inclusive eu trouxe um presente para você e para a equipe aqui, que é algo que eu entrego nessa palestra também, que tem a ver com isso. Assim, toda vez que ele falar para mim, você não é o bom bastante, você não deveria estar fazendo isso, o outro vira e fala assim, mas você tentou? Mas você se propôs? Você tá com medo do quê, afinal? Então eles conversam o tempo todo comigo, quase como se fosse um anjinho diabinho, e aí a tendência é que eu realmente me jogue. Então eu aprendi a lidar com ele, aprendi a aceitar que ele existe dentro de mim. Maravilhoso. E a consciência, eu falo que é a mãe da mudança. A gente só consegue mudar aquilo que a gente já tem consciência que acontece com a gente. Sim. Então por isso também que esse papo ele é tão importante, né? Eu costumo dizer que na mentoria Prospere Falando, eu tenho 2 tipos, e eu vou generalizar, gente, porque eu tenho aí entre o 8 e o 80, né? Tem aí um monte de número, um monte de gente, mas dá para identificar ou rotular, e eu não vou fazer isso, mas apenas 2 tipos de mentorados. Eu tenho aquele que não está pronto, mas se acha muito foda, e eu tenho aquele cara muito foda, ou no conteúdo, ou no borogodó de palco, e que se sente um impostor. E é muito mais difícil botar esse cara feliz no palco, que é o que está mais do que pronto, né, mas está se sentindo uma fraude, do que aquele que é uma fraude e está se sentindo pronto. Sim. Então eu acho que esse é um grande desafio, onde a gente ter consciência do que eu realmente não estou pronto, porque a gente sempre pode melhorar, né? Eu brinco que se a gente for esperar estar pronto para subir no palco, a gente não vai subir nunca. Não vai subir nunca. Assim como, se você fosse esperar, você foi pai recentemente, né? Sim. Inclusive, gente, quando ele fala da esposa, ele apontou para lá, porque a esposa dele, a Cris, está com o neném dele, o Benício, sentadinho bem ali no canto. Bem então, você foi cantinho. pai há 4 meses. 4 meses. Você ainda se sente uma fraude como pai? Sim, me sinto. E eu acho que a cada novidade que vai surgindo em relação a ele, é o que eu tô falando do desconhecido. Cada novidade é aquela, será que eu vou dar conta disso aqui, gente? Peraí, tá ficando mais difícil, porque agora ele tá aprendendo a fazer tal coisa, agora ele tá se desenvolvendo dessa forma. Puxa, a médica falou que daqui a 2 meses é outra coisa nova que vai chegar. Então sim, a gente se sente, acho que é do pai e da mãe isso, né? Isso. A gente sempre vai olhar e vai falar assim, eu acho que eu não nasci pra isso não. Coitada dessa criança, eu não cuido nem das minhas plantas, coitada da minha... E aí a gente começa a fazer... O gato passou sede outro dia que eu esqueci de encher o patinho, imagina um filho, né? É isso, entendeu? Só que aí você vai lá porque você tem que fazer. Tá aí uma coisa que você não pode simplesmente olhar e falar assim, não vou fazer porque eu tô com medo. Não, você vai ter que fazer. E aí o desconhecido vira conhecido e você olha e fala, eu não acredito que eu tava com medo daquilo ali. E hoje você tá rindo daquilo ali. Então ser pai tá sendo uma coisa maravilhosa.
principalmente junto dessa mãe incrível aí. Mas, assim, todo tempo a gente está duvidando da gente mesmo, o tempo todo a gente está inseguro, sabe? Rede de apoio. Não, legal, tem a rede de apoio e tal, mas quem tá todo dia na terça-feira, às 4 horas da tarde ali dentro de casa, somos nós, não é a rede de apoio. Quem tá na arena é você. E aí eu vou fazer um paralelo com a palestra aqui, porque é isso, né? É muito fácil. Você pode, para construir a tua carreira de palestrante, fazer uma mentoria, fazer um curso, treinar oratória, treinar dicção, ter uma fono, você pode até ter um personal stylist para botar roupa que combina com o tema, com a personalidade. Mas quem vai ter que subir aqueles 3 degraus, que aumenta a adrenalina e dá o gelo na barriga, e estará sozinho, você e você mesmo no palco, é você. Não tem como delegar, assim como ser pai. Você pode deixar no colo do outro um pouquinho, deixar uma avó, a rede de apoio que você chamou. A rede de apoio é maravilhoso de se ter, desde que a gente tenha consciência. Quem vai ter que lidar com a tua paternidade, assim como com a sua palestra, é você. E eu falo até sobre a sabotagem também, né? Porque tá aí uma coisa, assim, lógico, vai ter gente que vai me assistir falando isso e vai dizer assim, é lógico que tem como uma mãe ou um pai se sabotar em relação a uma criança. Tem, mas eu acho que é bem mais complicado, porque você faz um julgamento ali de valor naquele momento, você olha e fala, cara, aquela criança depende de mim. Não tem como eu jogar pra daqui a pouco, não tem como eu postergar, né? A palestra, por exemplo. Quantas vezes eu olhei e falei assim, cara, tem uma palestra daqui a 25 dias. E eles pediram pra eu adaptar o conteúdo. É um conteúdo que eu ainda não... Eu preciso dar uma estudada e tal. Pô, por que você acha que fica pra última hora pra fazer? Porque você tá sempre pensando assim, não, isso vai ser um pouco difícil, né? Eu vou deixar pra daqui a pouco. E você vai jogando pra frente, você vai jogando pra frente. E até, Fê, vou fazer um acréscimo aqui, se me permite. Eu sou uma palestrante da última hora. Então, quando você falou assim, por que será que o palestrante deixa pra última hora? Foi inevitável eu não jogar a pergunta pra dentro, responder e querer agora eu ser entrevistada, né? Até porque, gente, eu conheci o Felipe no podcast. Sim. Eu fui ser entrevistada pelo Felipe. Então hoje, por exemplo, eu tô me sentindo impostora. Por quê? Porque eu falo, poxa, eu fui no Relaciocinando, que era um podcast mega profissional, e o Felipe mandou todo um roteiro, e fez um negócio mega profissa, mandou um mapa, e eu nem o endereço mandei pra ele. Ele ontem falou, viu, qual que é o endereço que eu tenho que ir amanhã? Aí eu falei, gente, eu tenho muito pra aprender sobre um podcast com o Felipe. Então hoje eu estou aqui te entrevistando, né, sendo que você me entrevistou e a gente se conheceu, e toda a história, a nossa amizade, sim, e você na mentoria, a tua história como palestrante cruzou com a minha de palestrante a partir do seu podcast, né? Então hoje você estar aqui, eu já falei assim, ai meu Deus, será que eu vou conseguir conduzir um podcast tão bacana quanto o Felipe? Por mais que eu reconheça meu borogodó de comunicação, a tua admiração até pelo meu trabalho, assim como eu tenho pelo seu, isso é muito legal. Então quando você perguntou aí, por que será que o palestrante deixa para a última hora? Eu fui meio que ser entrevistada pela tua pergunta automaticamente, para fechar aqui o parênteses que eu fiz. E por que eu deixo para a última hora? Porque eu sempre acho, muitas vezes, mas na maioria das vezes eu falo que essa ideia não é boa o suficiente. E a síndrome do impostor também tem a ver com isso. Sim. Com a crença de não ser bom o suficiente que tem dentro de todo ser humano. Seja ele o estagiário, o jovem aprendiz que começou ontem, seja a gente como pai e mãe, ou seja a gente como palestrante com 25 anos de experiência, que é o meu caso, ou o presidente do mundo, né? Dos Estados Unidos ou do Brasil, não importa. O cara chegou no topo de um cargo de poder, ainda tem, segundo Tony Robbins, uma crença ali de não ser bom o suficiente. Sim. Então eu tenho uma ideia para palestra, eu falo, essa ideia é meio boba, não sei. Eu fico dando todo o prazo que eu tenho, até a véspera, meia-noite, para usar a melhor ideia que eu tive até lá. Porque eu sempre acho que falta a ideia genial, que eu posso ter uma ideia melhor porque aquilo não está bom o suficiente. Então eu falo que a minha última hora, ela tem pouquíssimo a ver com procrastinação. E muito mais a ver com essa impostora dentro de mim que grita, ainda falta uma ideia boa, porque essa ideia que você teve, ela é horrorosa. Eu não comecei a palestrar do SAP, do Prosperity Plano para frente, né? Eu tentei emplacar essa carreira alguns anos antes, só com a minha única vontade de fazer. Então eu não me preparei nem nada. Eu li e falei assim, eu falo bem, eu quero tentar levar conteúdo, sempre quis levar conteúdo. Você é da comunicação? Sou da comunicação. Você é estudioso, você tem aí uma exigência enorme com você, que eu falo que é um pré-requisito. Porque o cara que aceita fazer mais ou menos não vai ser um bom palestrante. Tem que ser aquela pessoa que está buscando, né? Melhorar, estudar mais e tal. Eu sou cara de pau, então eu lembro direitinho do dia, eu estava trabalhando num prédiozinho, eu morava num flatzinho e tinha uma área de trabalho comum assim no prédio, então meu apartamento era muito pequenininho, eu desci, fiquei na mesa lá da área comum trabalhando e nessa surgiu o telefone de um cliente meu da Arte pela Arte, que é a agência de design gráfico que eu toco,
virou e falou assim, tem um evento para acontecer aqui de Semana do Bem-Estar, de CIPA, né, CIPAT, e a gente vai fazer uns materiais, você ajuda a gente a fazer esses materiais e tal. E eu fiquei olhando para aquilo e eu falei, cara, o que vai ter nesse evento? Ah, não, vai ter umas palestras, tal, etc. Falei, legal, vocês já tem todo mundo que vai palestrar? Aí ele falou, não, a gente tá garimpando aqui um palestrante aqui, ali e tal. E eu virei e falei, cara, eu palestro e acho que o tema que eu tenho é um tema que vai casar muito com vocês aí. E aí ele virou e falou assim, qual que é o seu tema? Eu não tinha uma palestra. Eu não tinha um tema. Eu joguei isso, eu não sei por que eu joguei isso. E aí ele falou, aí eu parei e pensei assim, é empatia, é a arte de se colocar no outro, foi o que veio na minha cabeça. E que depois virou o tema da palestra de fato. Aí ele, gostei, porque a gente está falando de CIPAT, e atualmente CIPAT não fala só sobre prevenção e acidente, fala também sobre bem-estar, sobre saúde mental, pode ser uma boa. Você quer me apresentar o material de repente? Aí eu falei, não, claro, pode deixar. Desliguei o telefone. Eu comecei a chorar. Eu não sei o que me deu, me desceu lágrima, eu comecei a chorar de nervoso, assim. Eu falei, o que eu acabei de fazer? Eu não tenho uma palestra, eu não tenho um tema, eu não tenho nada disso. Eu sentei e comecei. No mesmo dia eu tinha terminado a palestra. Eu tenho. Então Agora eu tenho. Eu não tô falando pra vocês que vocês precisam fazer essas loucuras, assim, mas às vezes parece que alguma coisa dentro da gente simplesmente avança aquele passo que a gente não tava querendo dar, que a gente tinha que ter dado há muito tempo já. Porque você tinha, né? Não foi uma mentira. Não. Foi uma precipitação, porque a palestra tava dentro. Tava dentro. Então não era uma coisa que o cara falava, você conserta motor de carro? Você falou, conserto. Não, que você precisa toda de uma especificidade técnica para poder fazer. Você já tinha o conteúdo e falou, eu tenho esse querer, eu tenho esse conteúdo, eu misturo as duas coisas, eu tenho uma palestra. Então olha é uma coragem, eu falo que é os 20 segundos de coragem insana que muda a tua vida. E olha que eu sou um cara muito... É difícil de eu chorar, mas naquele dia eu chorei muito. Daí surgiu a palestra Eu Mesmo e Irene, né, que aí era a arte de se colocar no lugar do outro. E aconteceu a mesma coisa do chorar no dia anterior ao SAP, porque o SAP, para quem está assistindo que chegou agora, é o evento que finaliza a mentoria do Prospere Falando, que dá a chance do palestrante subir no palco, que é maravilhoso. E eu lembro que a gente precisava apresentar para vocês uma versão da nossa palestra para que você pudesse olhar e falar, poxa, deixa eu dar um feedback aqui e tal, etc. E eu lembro de eu ter apresentado, na hora eu saí, fechei a porta, no corredor do hotel eu sentei e comecei a chorar. Aí nessa vieram dois colegas nossos, né, o Gustavo e a Maiara. Maiara ou Maíra? Maiara. Sentaram do meu lado e começaram a tentar entender o que estava acontecendo. É um negócio que parece que fica dentro da gente e que simplesmente explode. Né? De novo, eu não sou um cara que chora, mas naquele momento eu tava chorando porque eu não sei, parece que alguma coisa saiu dali de dentro, sabe? No dia seguinte eu tava preparado para apresentar, né? Eu costumo falar, Fê, que assim, faz 25 anos que eu faço isso profissionalmente, então muitas vezes, quando eu tô me preparando para subir no palco, eu tô pronta, o computador tá ligado, o slide tá na tela, aí o cliente chega para mim e fala assim, agora o diretor falando de tal, vai subir, fazer uma apresentação de 15 minutos, depois é você tá pronta? Essa pergunta, ela me faz refletir minha vida inteira. E aí eu falo assim, vamos lá, falo a verdade, estou, porque eu tô vestida, tô pronta, o microfone tá na mão, é só ligar, projetor funcionando, o negócio na tela, tô pronta. Mas aí vem assim, tá nada. Você falou uma vez que se você não estiver suando ou se não estiver com o coração acelerado, você sabe que não vai ser uma boa... Eu tenho essa assim, eu fiz uma amizade com a minha ansiedade. Eu fiquei muito amiga da minha ansiedade. Até inclusive ontem eu estava conversando com o Dr. Lauro, e ele é um médico neurologista brilhante, está tratando a filha do Ricardo, a Lorena, e aí a gente tinha uma reunião com ele para entender o diagnóstico, basicamente, né? E aí ontem ele falou para mim assim, você não pode tratar a sua ansiedade. Porque a sua ansiedade é parte da sua energia de fazer a coisa funcionar. Tá? Então, assim, é uma impressão que eu já tinha de mim, que eu fiquei amiga da minha ansiedade, porque eu cansei de tentar combatê-la. Eu passei décadas assim, eu preciso resolver a minha ansiedade. Hoje não, eu preciso abraçar a minha ansiedade e subir no palco agarrada com ela, porque aí eu sei que essa aceleração, a energia que as pessoas falam, nossa, Branca, a sua energia. Tem cliente que fala, eu quero contratar a sua energia. Eu não quero um tema de palestra, você escolhe, você fala o que você quiser. Então eu sei o quanto ela pode ser, assim como qualquer característica da nossa personalidade ou do nosso comportamento, o potencial que tem de nos prejudicar, tem de nos apoiar. Então eu falo, a ansiedade, ela às vezes me faz comer demais,
às vezes me faz ficar sem dormir. E às vezes ela me acorda às 3 da manhã e não me deixa dormir de novo. Só que ela também me coloca na energia correta para que eu esteja presente o suficiente para olhar para essas pessoas buscando a melhor forma de fazer o que eu estou fazendo no palco. Então a minha ansiedade, primeiro, me dá uma energia louca para subir no palco e depois para me conectar nas interações que eu preciso fazer e sentir se eu estou na sintonia correta com aquelas pessoas ou se eu preciso ajustar a sintonia. Isso é absolutamente maravilhoso, não ficar ansioso, mas reconhecer que a tua ansiedade pode ser benéfica, assim como a sua sensação de não ser bom o suficiente. Se a gente consegue abraçar e trazer isso para um positivo, que também tem, aí que está o ganho. Olha, acho que dos insights mais incríveis que mudaram assim a minha visão durante o processo de mentoria foi o Alexandre Slivnik, que entrou para falar sobre o fato, mas eu já vi gente discordar dele nisso, mas eu concordo muito com ele agora. Ai, Ale! Ele dizia que o palestrante, que a maioria dos contratantes quer, é aquele que vai ser 70% performance, 30% conteúdo. E isso me faz pensar no que você falou agora. Se eu tô nervoso demais, se eu tô inseguro, se eu tô duvidando de mim mesmo, ferrou, porque esse 70% de performance depende de você entregar quem você é. Né? E não você tentar se preocupar se você está falando a frase certa, se você está falando aquele negócio decorado lá que você decorou antes. É você ser você mesmo, porque muitos contratantes hoje de RH não querem mais o mesmo. Eles passaram anos. Se você está chegando agora no mercado de palestra, deixa eu te dar uma triste notícia, porque eu também entendi isso. Nós chegamos no momento onde o RH ele olha e fala: cara, eu já contratei muito palestrante igual, agora eu quero algo diferente. Então tá na hora da gente ser diferente. Eu tô tentando ser diferente para entregar isso que você falou. Eu quero alguém que jogue eles para cima. Porque às vezes eles não tá para ele não importa se você tá falando de propósito, de mudança, de relações, de síndrome do impostor, exatamente. Mas ele quer dar uma experiência para aquelas pessoas, para as pessoas voltarem falando daquilo. Elas não precisam falar assim: nossa, você viu que interessante que ela falou, que a mudança na vida da gente... Não, eles querem assim: mano, o que foi aquilo ali agora, né? A gente deixou a gente numa adrenalina, né? Pô, foi legal pra caramba, ano que vem vai ter de novo. É isso que eles querem. O que adianta se você não sabe quem você é, se você tá duvidando de você mesmo? Você não vai entregar isso. Você isso. falou do Ale Slivnik, né? Porque assim, na mentoria Prospere Falando, a gente tem alguns convidados que vêm para trazer pontos de vistas mais amplos além do meu, né? E do Ricardo, que hoje participa também, assim, bastante da mentoria. A gente teve também nessa turma o Rafael Takei, e ele trouxe um termo, ele é um dos palestrantes mais vendidos do Brasil, assim, ele tava dando de braçada, ele é um cara ético, generoso, tanto que vem ensinar a gente o que ele tá fazendo para dar esse movimento, né? E ele trouxe uma expressão que eu adorei, ele fala do entretenimento educacional. Olha. Eu achei isso incrível, porque é aquela questão, a aula, o show, a palestra tá um pouco mais para lá do meio, aí o Ale trouxe a referência de 80%, né, quando ele conversou com vocês, do show. Então, eu entendo que o conteúdo, ele é um commodities. Sim. Porque hoje ele tem um acesso muito mais fácil até com a inteligência artificial. Se você pedir: ô chat, faz aí pra mim uma palestra sobre tal coisa, passando por esses pontos, com X slides, escreva os slides pra mim. Ele vai descrever e tem até, eu não sei fazer, mas como fazer os slides pela IA. Sim. Então, assim, não que o conteúdo seja desnecessário, pelo contrário. Você precisa ter profundidade no seu tema, mas é o seu borogodó que vai fazer a diferença para que você vá falar desse tema e não qualquer outra pessoa. Eu gosto mais quando a pessoa está interagindo com a palestra, rindo e balançando a cabeça, do que quando ela está anotando aqui o que eu tô falando. Exatamente. É legal saber que a pessoa, que você está entregando alguma coisa e a pessoa está guardando para ela. É legal, é bacana. Isso. Mas eu gosto mais quando ela está aqui assim. E eu gosto do gráfico do batimento cardíaco, sabe? Anota, chora. Anota, gargalha. Anota, cutuca a pessoa do lado. Faz cara de: meu Deus, pensei num negócio aqui, me caiu uma ficha. Que é uma expressão super anos 80, né? Mas tipo, puta insight que eu tive. Nossa, que legal. Então eu falo: meu, esse movimento do aprende e vive, você junta. Porque a gente aprende de duas formas, somente duas formas, né, de aprender, que é repetição, sim, ou conteúdo, fala de novo. Então muitas das coisas que a gente leva para a plateia, eu tenho consciência que não é novidade. É difícil a gente levar uma coisa que aquelas pessoas nunca ouviram falar, sim, ou nunca pensaram sobre. Então a gente leva assuntos pertinentes e relevantes, mas que talvez não sejam novidade, né? E emoção.
Então a gente repete algo que é relevante e quando a gente consegue emocionar, e não estou falando de manipular as pessoas para chorar, eu sou super contra isso. Ai, tem uma estratégia para fazer as pessoas chorarem. Para! Né? Mas entrega energia a ponto das pessoas se conectarem com a tua emoção. Porque aí você consegue emocionar, não necessariamente fazer chorar, mas fazer rir, se emocionar, o humor, a reflexão, e você consegue brincar com elas. E para voltar para o nosso tema, a gente só faz isso quando a gente está inteiro. E às vezes o impostor, que é o nosso tema central aqui, faz com que uma parte muito importante nossa como palestrante fique sentadinho lá embaixo, esperando você descer. E é aí que a gente não brilha. Porque você sobe com medo. Então, na dúvida se vão gostar de mim ou não, por essa sensação de que eu não sou boa o suficiente, eu entrego menos. Eu falo que é o eterno... Eu vou assassinar o português, já acho que até falei disso em outro podcast, que é o seja menos. Da vida. Seja menos, Fê. Você não pode ir vestido com a camiseta lá que você fez, que é super legal. Que acho que até essa aqui. Tá aqui. Olha lá. Tá aqui. Ai, Fê, você não pode dar essa risada que não sei o quê. Branca, você não pode falar nenhum palavrão no palco. Eu concordo que eu tenho que ter algum bom senso e depende da plateia. Sim. Mas se eu for segurar tudo que eu sou, aí que eu não vou ser boa o suficiente mesmo. Olha o paradoxo louco do impostor, né? A síndrome do impostor, ou a crença de que eu não sou boa o suficiente, me faz segurar um pouco do que eu sou. E quando eu seguro aquilo que eu sou, é aí que eu não sou boa o suficiente mesmo. E você falou sobre roupa, é um negócio interessante, né? Quando eu cheguei aqui, que eu fui fazer a gravação, eu não estava usando essa camisa, eu estava usando uma camiseta. Só que eu coloquei na minha cabeça, durante muito tempo, que eu tenho um rosto mais infantilizado e que por conta disso talvez as pessoas não me levem tão a sério. Isso também vem de um trauma numa época que eu estava contratando gente para minha agência, eu ainda era mais novo ainda e não tinha barba, e eu cheguei ao ponto do cara que estava sendo entrevistado por mim perguntar qual era a minha idade. E aí esse cara começou a mostrar que ele não queria mais estar lá, né? E eu olhei e falei assim, cara, a partir daquele dia eu passei a usar barba, né? Então eu ainda tenho esses momentos na minha cabeça que eu olho assim, eu não vou subir de camiseta a menos que a vibe do evento seja alguma coisa assim, mas eu prefiro não subir de camiseta porque pode ser uma forma de me sabotar, mas quando eu coloco a camisa, eu elimino esse pensamento da minha cabeça e não tem problema nenhum estar de camisa. O problema é se fosse alguma coisa, né, muito estranha. Com você e tal. Sobre roupa também, eu lembro quando uma vez eu conversando com você falou assim, mas você não quer, se você fala que você gosta tanto de super-herói, eu gosto mesmo, né, tem um lado nerd meu e tal, coloca uma camisa de super-herói e tal. Eu falei, não, isso jamais eu vou fazer. Aí você falou assim, coloca uma cuequinha do Homem-Aranha, então alguma coisa só pra você... Que ninguém veja, mas só pra você pensar assim, estou sendo eu. Ninguém tá vendo, mas eu estou sendo eu. Eu não coloquei a cuequinha do Homem-Aranha, até porque eu não tenho uma, mas eu olhava e falava, cara, porque isso são artifícios que a gente vai usando pra gente lembrar quem nós somos, né? Exatamente. E assim, né, eu gosto até de falar disso no palco, porque eu sou uma palestrante que uso All-Star em todos os eventos chiques. Sim. Porque quando o evento não é chique, eu tô descalça, como eu tô hoje. Então, assim, eu tenho um problema com o pé e com o sapato, que eu gosto de estar confortável inteira, mas o pé é uma questão pra mim, que quase nenhum sapato é confortável, principalmente depois que eu quebrei o pé há 2 anos aí, né? Então, eu às vezes subo no palco, isso aconteceu no evento da BRH Life, para 800 mulheres muito chiques na plateia. Eu estava de All-Star, com uma camisa, com jeans e tal, mas de All-Star. E eu, quando subi no palco, eles tinham um esquema lá, que a pessoa que ia me apresentar, ela fazia uma fala ali de uns 5 minutos e eu tinha que ficar no palco com ela. O que eu achei bastante constrangedor, porque você está no palco, 800 pessoas te olhando e você não está com o microfone falando, eu fiquei meio constrangida, tentando lidar com o que estava rolando dentro de mim. E naquele momento eu percebi que as pessoas olhavam para a pessoa que estava falando, eu não lembro o nome dela, e olhavam pro meu pé. Olhavam para ela e olhavam pro meu pé. E estava rolando naturalmente e, obviamente, um julgamento sobre o meu sapato. Sim. Você falou da camiseta agora, eu lembrei dessa cena. E por que eu estou contando a cena? Porque eu comecei a minha fala assim, vocês estão olhando meu sapato, né? Se vocês precisam que eu esteja de escarpão ou de sapato de salto para me dar credibilidade, vocês não estão dando credibilidade porque eu estou falando. A credibilidade está no meu sapato. Então olha para cá. E aí rolou uma tensão e aí eu trouxe o contexto do ser você mesma, porque o teu sucesso vai ser muito mais real dentro de você. E eu passei aquela semana inteira recebendo foto de mulheres de All-Star na reunião. Branca, vim com um All-Star, numa reunião mega importante, mega formal, em homenagem a você. A homenagem não era a mim, era a autenticidade delas. Né? O All-Star como símbolo dessa autenticidade. Então vamos vir para cá agora no teu exemplo, né? E eu vou cutucar uma crença limitante aí, e que do seu impostor falando, que a gente está falando dele, né? Na verdade, é o impostor que habita em mim, saúda o impostor que habita em você. É o impostê, né?
Aí eu penso assim, se você precisa de uma camisa para sentir que você tem credibilidade, a credibilidade não está no seu conteúdo, não está em quem você é. Então é aí que eu desafio, sabe? Coloca a camisa do herói, se você tiver gostar. Ou coloca a sua camiseta incrível com o seu tema. Porque, peraí, de onde vem a crença que um palestrante com menos idade é menos genial? Pois é. Sendo que hoje a gente tem TEDs com crianças que você fica paralisado ouvindo que aquela criatura de 7, 11 anos está falando e fala, gente, não é possível que eu precise fazer 50 anos para ter credibilidade. Apesar que eu fiz 50 anos, eu tô adorando envelhecer no palco. Porque quanto mais aniversário eu faço, mais eu consigo impor aquilo que eu acredito com uma segurança que a sua idade está me dando. Isso dentro da minha construção. Mas você não precisa dos aniversários, né, dos cinquentão para poder se dar essa credibilidade. Porque eu acredito que é assim, a gente transborda fora aquilo que a gente tem dentro. Então, eu adoro desse exemplo. Você trupica com a canequinha de café, o que cai da caneca? Café. Ah, não vai cair vinho? Não, nem uísque, nem água. Vai cair o que você tem dentro. Então, essa construção da credibilidade, se você usa a camisa para construir, mas o que você pode usar que está dentro para trazer essa credibilidade para o palco, apesar da informalidade, né? E aí onde entra meu bom humor e que eu faço a palestra divertida a ponto das pessoas rirem. Porque alguém poderia virar para mim e falar assim, tá, mas se você também fizer muita piadinha também, as pessoas também não vão te levar a sério. Eu falo, tá, mas aí eu não sei explicar o porquê, mas eu acho que o bom humor aqui, ele cuida de passar aquilo que eu sou de verdade. E tem uma coisa muito interessante nessa... A gente fala muito sobre esse lance do... Você trouxe 2 exemplos de mentorados, né? O primeiro é o cara que não tá pronto, mas se acha muito foda. E o segundo que já tá foda, já é legal, já é bacana, mas ele não se acha tão bom. Isso. Elogio é um negócio muito louco pra quem tem um monstrinho no ombro aqui falando muito... Ele desalimenta, né? Eu sei que essa palavra não existe, mas ele diminui o monstrinho. E aí eu saio das minhas palestras, normalmente com as pessoas falando assim... Fantástico, cara, o que você fez agora, o que você falou agora, tal, etc. E eu saía lá com uma dificuldade muito grande de aceitar que aquilo ali era verdade. Só que isso faz parte de mim há muito tempo, então eu já sei, quando eu não tô aceitando, tem um outro eu falando assim, tá, beleza, isso aí faz parte, já ele absorve isso melhor. Mas tem uma parte da palestra Eu Sou Uma Farsa, que é um slide novo, bem recente, que foi colocado ali por conta de algo que eu passei com uma convidada do podcast, a Bruna de Mantas, que é uma neurocientista. Ela estava no mesmo evento que eu, Maio Humanizado, cada um participou de um painel, e ela veio no almoço falar para mim assim, a forma como você mediou aquele painel foi diferente, eu gostei muito do que você fez ali. Porque ali eu já tinha passado pela mentoria da palestra, e eu abri o painel quase como se eu fosse um palestrante. Então eu fiz diferente, né? Não fiz só aquele cara que ia fazer pergunta e tal. E aí eu falei assim, imagina, são seus olhos, né? Aí ela virou pra mim e falou assim, o que foi isso aqui, menino? Aí, né, na hora eu até pensei que, sei lá, ela achava que eu tivesse cantado ela, alguma coisa assim, né? E ela virou pra mim e falou assim, você precisa aprender a receber elogio, viu, cara? Se você quer ser palestrante, etc., você precisa aprender. E aí me caiu a ficha e falei assim, gente, eu não sei receber elogio, é verdade. E aí eu fui estudar um pouco mais sobre isso e trouxe pra palestra o que eu chamo das 4 rotas de fuga, que a gente normalmente adota quando alguém faz um elogio pra gente e a gente não deixa que o monstrinho do impostor vá pra lá na hora. A primeira delas é a que eu fiz, é o bom humor. Né? Eu viro e falo assim, não, beleza, depois eu faço um pix pra você aí que a gente combinou, tal, etc. E a segunda é você pegar alguma outra coisa na qual você não acertou e trazer ele pro holofote. Talvez ninguém nem tenha percebido, mas eu falo assim, pô, obrigado. Aquela hora lá também, né? Engasguei, meu Deus do céu, aquele... Guarda isso pra você, talvez ninguém nem tenha percebido, mas você traz... Você põe na luz, né? Que é pra poder... Olha aqui para o meu fracasso, que nem aconteceu. Aconteceu sim, olha aqui. Aí a justificativa, que é uma terceira rota de fuga, que é você virar e falar assim... mas também com uma plateia como vocês, se não fosse uma plateia como vocês, eu não conseguiria ser esse cara que eu estou sendo aqui agora. Você não tem um ranço do palestrante que pede aplausos pra vocês. Eu fico tão irritada. Você já viu? Um aplauso pra vocês. Eu falo, não, gente, o que você tá pedindo? Por que aplauso pra eles? Pode aplaudir a plateia, mas aí você aplaude. Fala, gente, eu aplaudi vocês aqui. Vocês fizeram um negócio muito legal agora. Mas, tipo assim, eu quero gravar no meu vídeo, que vocês estão me aplaudindo muito. Não sei como pedir. Gente, vamos aplaudir, que eu fiz um negócio lindo aqui. Aí corta, passa só... E por último, quando você terceiriza o elogio, você vira, a pessoa te elogiou e você fala assim, não, mas a palestrante que veio antes, cara, que aula que foi aquilo, né, cara? Aquilo ali é pra guardar pra vida, né? Aceita.
Na última palestra que eu dei, que foi lá na Elo, eu tive a oportunidade de ter acabado de assistir um reality que estava passando sobre música na Globo, acho que era Estrela da Casa, o nome do reality. E aconteceu um negócio incrível, que o cara virou, ele, na maior generosidade do mundo, ele virou e falou assim, ele tinha que escolher uma pessoa que não tinha ido ainda para um negócio muito especial, e ele escolheu uma mulher que nunca tinha ido mesmo. E ele falou, eu acho que de todas as pessoas que já foram, só ela não foi, eu acho que ela merece essa oportunidade. Só que eles não eram aliados, amigos, nem nada disso. E ela começou a se emocionar e falou, pô, cara, e olha que eu ia votar em você, hein? Porque era igual o Big Brother, né? Se você tá votando em alguém, você acha que aquela pessoa precisa sair, né? A apresentadora virou pra ele e falou assim, pra ela e falou, obrigado, já bastava já. Você não precisa virar pra pessoa e falar assim, pô, eu ia te ferrar, agora que você tá fazendo isso de generosidade, obrigado, tal. Guarda pra você. Só aceita, né? Tipo, obrigado por você estar fazendo isso por mim e tal. Então eu consegui colocar isso na palestra, foi muito divertido. Mas é bem isso, a gente não sabe aceitar elogios. É difícil. E eu ainda recebo, pô, foi fantástico, e continuo achando que, sei lá, eu que soube manipular muito bem aquela galera, não sei, talvez eu tenha um jeitinho. E se reconhecer também, né? Porque a gente tem, muitas vezes, muitos de nós, e muitas vezes, tem uma necessidade de reconhecimento externo. Porque a gente não se reconhece internamente. Então, assim, quando você aprende, e eu sou bastante crítica com o meu trabalho, eu brinco que eu conto nos dedos de uma mão as palestras que eu dei até hoje que eu saí me dando parabéns. Que eu falo, Branca, foi redondo, você não mudaria nada. A da segunda-feira da semana passada que eu contei, que eu fiz pro Bradesco Cartões, eu saí do palco e falei, Tami, foi redondo, eu não mudaria nada. Então, como é difícil acontecer isso, eu me sinto muito bem quando acontece. E eu hoje, depois de décadas, tá, Fê? Eu me permito falar isso em voz alta pra quem estiver perto de mim. Então, se você estiver comigo e falar, Fê, hoje eu não mudaria nada. Era exatamente isso que eu queria que acontecesse na experiência das pessoas e na minha em cima do palco. Mas conseguir chegar nesse lugar é difícil. Tanto que na quarta-feira, que eu fiz uma palestra pra Lindt, eu tive uma questão com a equipe técnica que colocou minha apresentação no meio, eu coloquei a música certa na hora certa e a coisa não rolou. A palestra foi maravilhosa. O pessoal terminou aplaudindo e fazendo que é difícil de acontecer. Eu falo que o aplauso de pé é uma conquista, mas o ele é muito bom também. Sim. Ele é maravilhoso também, né? Até porque as pessoas já estavam em pé por conta de uma atividade que eu fiz, então eu não recebi aplauso em pé. Eu obriguei eles a aplaudir de pé e eu falo que não é considerado aplauso em pé. Pra gente ser honesto com a situação. Senão você planta o aplauso em pé e aí você está sendo, ao contrário do reconhecimento interno, né, antes do externo, você está mentindo internamente. Eu fui aplaudida de pé, então isso também é um ponto de atenção. Né? Mas eu falo assim, foi muito bacana também, mas eu saí, putz, podia ter feito uma coisa diferente. Aquilo que eu fiquei até 2 horas da manhã fazendo não precisava, porque não fez diferença por conta do que rolou ali tecnicamente, que não funcionou. Então eu falo, a gente tem essa honestidade. Né? Outro dia, até o Ricardo, ele gosta de citar isso, acho que foi o Cortella que trouxe, mas eu estou dando um crédito, gente, que talvez esteja errado. Então se for citar, pesquisa no Google antes de falar. Isso, ou Freud ou Einstein, é bom também. Mas não foram eles, mas eu acho que foi o Cortella que falou que humildade é você ser fiel à sua condição. Olha que coisa bacana. Então, ser humilde não é eu não aceitar o elogio, só para trazer para o que você estava falando, né? Ai, Branca, nossa, você emagreceu. Ai, emagreci nada, Felipe, olha esse pneu aqui. Poxa, eu tô fazendo jejum há 4 dias, não 4 dias sem comer, mas fazendo jejum no horário correto do médico, né, que tá me atendendo, exatamente. E assim, realmente, que bom, acho que eu já perdi 1 quilo aí, que legal. Então está funcionando. E esse reconhecimento, ele te apoia a querer fazer mais daquilo. Então é importante se aceitar. Porque se você me elogia, você falou do quanto o elogio diminui o monstrinho. Então se o cliente chega no final e fala, nossa, era tudo que a gente queria que acontecesse aqui hoje. Você precisa também levar esse reconhecimento, aceitar. Puxa, obrigado, eu também fiquei feliz. Eu senti também que funcionou. Porque a gente sabe. Eu falo que o feedback ele vem para confirmar, positivo ou negativo. Porque você sabe quando não funciona. Você sabe quando você falou um negócio que gerou um constrangimento, você já volta atrás. Você sabe. E se a gente estiver atento a isso, e fiel ao que realmente aconteceu, treinando a nossa percepção para essa fidelidade e para essa honestidade com a gente e com o outro, a gente aceita um elogio. Sim. Então você fala, poxa, Branca, aquilo ali você foi foda. Pô, Fê, obrigada, eu não tinha percebido. Nossa, eu reparei que as pessoas estavam na minha. Mas aquilo não funcionou. Realmente, aquilo não funcionou. Eu vou fazer diferente da próxima vez. A gente consegue não se tornar um boçal arrogante, que tem muitos no nosso mercado, a gente sabe, que é nosso bom pra caramba, e ele deve sofrer internamente ali, não é possível. Não é possível que a síndrome do impostor não habita nem um pouquinho aquele ser. Sim. Deve estar ali, mas aqui fora a pessoa aparenta uma segurança. Eu já tive decepção assim com palestrantes muito grandiosos, que eu admirava. E aí eu perguntei assim, ainda tem um gelinho na barriga antes de subir no palco?
E a pessoa falou, não, nenhuma, nunca tive. E aí eu, porque eu falo, poxa, lidar com isso pra mim talvez seja o maior valor. Não é estar no palco fazendo algo muito bom, é legal, mas a pessoa conseguir lidar com seus próprios monstros, as suas inseguranças, o medo das perguntas que você não sabe responder, o medo do cliente nunca mais te contratar, ou vir te dar um feedback no final que foi tudo um lixo. Eu falo que lidar com isso, essa coragem, é tão valiosa quanto você fazer uma entrega bacana em cima do palco. E se a gente está falando com palestrantes, eu acho que uma coisa que eu estou aprendendo aos pouquinhos, e é uma vantagem que eu tenho, porque eu venho de uma escola de teatro muitos anos atrás, ainda quando eu era adolescente eu fazia teatro, e isso explica o porquê que o palestrante tem tanto medo, às vezes, do falar em público, né? Ele se sente tão inseguro e etc. Porque você vê as reações em tempo real. E, às vezes, as reações, elas tiram você do chão ali. Se uma pessoa... Às vezes a pessoa simplesmente está esperando a mensagem daquela pessoa que é muito importante, quer saber como é que tá o filho, alguma coisa assim. Ela pega o celular só para olhar. Tem palestrante que vai olhar para aquilo e falar: eu não tô apresentando alguma coisa interessante. Tô na carreira errada. Então, vou me apresentar hoje. Se você que é palestrante agora tiver a chance de fazer, buscar esse tipo de conhecimento, o teatro, um improviso, lidar com plateia e tudo mais, isso não só vira uma carta muito boa, porque se tem uma coisa que eu adoro é pegar aquilo que eu descobri na plateia naquele momento e trazer para dentro da palestra, né? Essa última que eu dei agora, eu perguntei pro cara quais eram as 5 coisas que ele queria muito na vida, e ele falou que só pensou em 3 e uma delas era casar. Aí eu falei, o cara que só conseguiu pensar em 3 porque afinal de contas ele tá fissurado em casar. Já tem a pretendente? Casar. Já tem a pretendente? Ele falou já. Eu falei, então tá mais fácil, né? Mais tarde, quando eu virei, falei assim, afinal de contas, você pode não estar pensando sobre isso. Que nem o Alisson, por exemplo, que tá pensando em casar. Só pensa em casar. E aí você começa a puxar essa galera pra você. Cara, eu acho que pro palestrante o grande lance é perder o medo da plateia. Isso. Né? Porque se a gente está pensando em julgamento, a síndrome do impostor nada mais é que um julgamento nosso e o medo do julgamento externo. Cara, você tem um batalhão de júri ali na sua frente, né? Se você enxergar... Você está exposto. Eu falo até que você está pelado. Se você enxergar eles como um júri, ferrou. Vai dar alma, porque estão te olhando, estão te vendo, estão te percebendo ali. Então é óbvio que você está de roupa, mas você está nu da alma, não dá pra esconder quem você é ali em cima. E tem técnicas, né? Tipo, essa pessoa é perfeita pra dar algumas técnicas de, assim... Aguarde a imersão, meu querido. Sabe aquela pessoa que tá... Eu lembro quando você falou, sabe aquela pessoa que tá mais olhando pra você? Sempre tem uma que tá olhando muito. Que tá... Foca nela. Foca nela, porque pelo visto você atingiu ela. Então foca. Tem uma outra que está olhando o tempo todo o celular, olha para aquela pessoa ali. A sensação de validação é maior. Em PNL a gente chama isso do anjo. Do anjo. Você pega aquela pessoa, a gente tem lá, sei lá, 500 pessoas, 50 pessoas, 10 pessoas, não importa. Você escolhe, se a plateia for grande, em lugares salpicados da plateia para que você olhe para todos. Exatamente. Se for menor, 2 pessoas ali resolvem. Aquelas pessoas que estão hipnotizadas e apaixonadas por você na palestra. Então aquela pessoa geralmente ela tá assim, olho brilhando, um sorrisinho meio Mona Lisa ali no mínimo e uma cabeça balançando. Então primeiro você foca em conquistar cabeças balançando positivamente para você. Conquistou? Ignora, todo mundo tá no celular. Se alguém levantar e sair, ignora, vai na pessoa que está balançando a cabeça. E para de focar nas pessoas que estão com aquela cara de desprezo, que é a mania que a gente tem de ficar olhando para... Porque isso que a síndrome do impostor faz. Ela fala, olha aquele ali, ó, tá te odiando. Eu fiz uma palestra agora em Tangará da Serra, uma cidade a 3 horas de Cuiabá. Tá. E lá tinha um casal, era um evento do Sebrae para empreendedores da região, muita gente em mesas de jantar, comendo ali um negocinho, um aperitivo e tal. E tinha um casal, uma mulher que ria muito, se divertia muito com a palestra, e do lado dela um homem muito sério me olhando com uma cara assim, de crítica. E eu falava, ferrou, porque o anjo tá na mesma mesa do cara que jamais me contrataria. Sim. Isso na minha cabeça ali. Então eu focava nela e tentava ignorar ele, que tava meio na cara, que era marido dela, e que parecia que não tava gostando de nada que tava acontecendo ali. Então eu olhava pra ela, era impossível não olhar pra ele. Pra resumir a história, acabou a palestra, ela veio falar comigo e este homem atrás. Eu já falei, pronto, vou tomar um abraço, tira uma foto comigo, te amei, e meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Mas eu falei, vambora, a gente tem que estar pronto para receber o elogio e a crítica. Não só a crítica e não só o elogio. Então ambos, porque esse aqui eu cresço
esse aqui eu me abraço. Sim. Então eu vou crescendo e me acolhendo. Olha que ditado bacana aí. Cresça um pouquinho, me acolha um pouquinho. Porque você não vai crescer só com feedback positivo. Você não vai crescer só no elogio. Mas você também não precisa só sofrer. Se você para. E é isso que não faz sentido. E ela chegou, você é maravilhosa. Ai, eu te amei. Ai, eu falei pra ele é meu marido, apresentou. Vice-prefeito de Tangará da Serra. E ele adorou. Só que ele estava pé da vida. Puto da vida, né? Porque aqui eu falo, eu tô economizando as palavras por causa do Benício, mas o Benício tem 4 meses, ele tá cagando meus palavrões. Literalmente, né? Tipo assim, foda-se, eu tô aqui cuidando de mim. E aí ele falou assim, não, eu tô aqui com raiva, porque eu queria te contratar pro Dia da Mulher. E eu já tenho um evento fechado. Eu vou ter que te segurar pro ano que vem. E eu queria te levar em 2025, não em 2026. Eu falei, ufa, é o melhor não vou te contratar que eu ouvi na minha vida. E a cara de preocupado dele não tinha nada a ver com a minha interpretação. Mas eu falo, muitas vezes a gente está se chicoteando por algo que nem aconteceu. Eu lembro que uma das coisas que eu falei pra você foi, eu não tenho um diploma, não tenho um MBA, não tenho uma pós. Eu lembro de você me falando isso. E a sua cara de preocupação. Será que vale a pena eu investir nisso, apesar de não ter esse diploma para falar de Porque eu comportamento sempre pensava desse assim, lugar? de novo, eu sou designer gráfico, então muitos dos materiais que eu faço é de comunicação interna e muitas vezes eu faço comunicados sobre palestras que vão acontecer dentro das empresas e etc. E sempre tem aquela partezinha da mini bio, né? Que você coloca do palestrante. E aí sempre tem lá, formado na FGV, não sei o quê, especializado em neurociência de não sei... Eu ficava pensando assim, eu falei, cara, eu parei na graduação, né? Eu me formei, sou bacharel em publicidade, legal, bacana. Eu não, dali pra frente, eu só empreendi. Eu não fui mais, eu não segui estudando, né? Então tudo que eu sei da vida e do pisar no chão. Então eu olhava e falava, o que vai estar escrito na minha mini bio? Não tem o que colocar lá. Eu não quero, assim, mas você fala assim, minha mini bio é horrível, minha eu não mini quero bio é mais. horrível. Gente, eu tava preocupado com a minha mini bio. Por isso que quando eu digo que a gente se sabota, a gente fica procurando aquilo que tá ao nosso alcance. Tá que a gente... faltando. Não, mas só o que tá ao nosso alcance. Tem. A gente Isso. pega aquilo, o que eu posso usar pra justificar que eu não sou bom? Eu vou pegar o lance da mini bio. E aí, isso virou inclusive um slide na palestra também, que eu falo, cara, que lindo se você pode colocar um diploma na sua parede. Se você quiser, se você puder botar, que mais gente, aliás, possa botar o diploma na parede. Eu não tenho um para botar, mas isso não invalida que a bagagem que a pessoa tem também seja um validador incrível para que ela esteja à frente de pessoas e ela possa falar aquilo. Então, talvez você não tenha diploma, mas assim, não precisa buscar um conteúdo. Aliás, tem muita gente que gosta de fazer isso, né? Quais são os temas que estão mais sendo procurados agora em 2025 para palestras? Aí fica pegando aquele tema que nem tem domínio e fica tentando trabalhar, patinar em cima daquilo. Não é sobre isso. Gente, pega aquilo que é teu. Pega aquilo que é teu. A Isabela Camargo é uma jornalista maravilhosa. Passou anos trabalhando numa emissora gigante para falar sobre burnout, cara. Por quê? Porque é um negócio dentro dela. É um negócio que aconteceu com ela. Ela viveu, aí ela estudou, aí ela leu, ela tem repertório, tem vivência. Pronto. E repertório mais vivência é igual a profundidade. Pronto, eu não sei se ela tem algum tipo de gabarito em psicologia, não sei se ela tem. Ela fala na palestra dela, tá? Ela fala, eu não sou psicóloga. Pois é. Mas eu não tô falando ainda. Eu falei pra você isso lá e eu ouvi a Isabela falando depois numa palestra em Recife. Que ela falou assim, eu não sou psicóloga, eu falo do ponto de vista de quem aprendeu vivendo e aí foi estudar para poder racionalizar aquilo. E a palestra dela é incrível, ela já prestou no Brasil inteiro, eu já dividi evento com ela 3 vezes. É sobre isso, né? E sobre essa coragem também, por quê? É claro que ouvir um psicólogo competente e com carisma falando sobre burnout é maravilhoso. Agora junta esse palestrante com a Isabela Camargo no mesmo evento. Você ganhou, porque você tem 2 pontos de vista da vivência e do conteúdo da faculdade no mesmo evento. E isso não impede que você esteja no mesmo evento que um psicólogo ou que eu, falando da mesma coisa sem uma formação também. Porque se tem uma coisa que eu nunca menti pro mercado, é que eu não tenho um diploma para pendurar na parede. Eu sou completamente autodidata em muitos temas. Você tem a graduação? Tenho a graduação. Parabéns, eu não tenho. Eu fiz 5 faculdades, não busquei diploma de nenhuma. Quando eu fui buscar do Mackenzie em publicidade, tinha mudado a grade, eu teria que fazer mais 3 matérias, apertei o foda-se pra tudo isso. E nunca falei para um cliente que eu sou formada no que não sou. E sempre fui buscar conhecimento profundo em outras áreas do comportamento humano, em cursos abertos, informações paralelas e alternativas aí. E isso traz um negócio que eu acho que é muito importante de falar, que é o seguinte, todo mundo tem um talento que é só seu. Né? A gente precisa parar de achar que a gente é dispensável ou que a gente não faz a diferença em algum lugar que a gente está, porque se a gente está lá é porque alguma coisa nossa ali soma ao restante.
Poxa, você tem um palestrante na sua turma, é um palhaço. Quem que vai dizer que um palhaço vai subir a um palco para palestrar? Né? E, inclusive, ele é um cara que eu gosto muito, um beijo para você, Edu, que discutiu comigo lá, debateu comigo, né, algumas vezes sobre essa questão da dualidade que nós temos, né? Quem sou eu de fato? Eu sou o palhaço ou eu sou o Eduardo, né? Gente, o Eduardo que ele está falando é palhaço Atim, do episódio número 1 do nosso podcast, que virou um amigo meu do coração, assim, do Platinho Espírito. Se você é nos 80, você sabe de quem a gente está falando. E aí, eu acho que é importante a gente dizer o seguinte, tem gente que deve achar que não tem talento nenhum. E eu costumo dizer que se você é uma recepcionista, e você olha e fala assim, cara, eu sou só recepcionista aqui, eu não tenho talento, eu não vou longe na minha vida, eu já bati a cabeça onde eu tinha que bater. Pessoa, você lida com gente, você tem comunicação, você acolhe. Se tem uma pessoa que poderia subir no palco para falar sobre acolhimento, sobre pertencimento, sobre como lidar com pessoas e etc., é uma recepcionista. Aí o outro vai virar e falar assim, mas eu sou só o cara da manutenção aqui, eu conserto isso aqui que está quebrado. Na sua mão, as coisas se recriam, as coisas se transformam, nada na sua mão está quebrado. Se eu pudesse ter um poder... Nossa, eu sou péssimo consertando coisa, eu não coloco uma prateleira na parede. Cara, que incrível que é você poder ter o poder de transformar as coisas, de botar elas para funcionar de novo. Você quer subir no palco para falar sobre transformação, renovação? Olha um cara da manutenção que um dia pode parar num palco para falar sobre transformação. Né? Então, acho que é importante para o palestrante que olha e fala assim... Gente, mas eu não tenho talento nenhum, não tem nada em mim que eu poderia... Todo mundo tem alguma coisa que é importante compartilhar com o outro. Você acha que todo mundo pode ser um palestrante? Qualquer pessoa? Vou mudar a pergunta. Qualquer pessoa pode ser um palestrante? Eu acho que qualquer pessoa pode ser. O caminho que essa pessoa vai percorrer talvez seja diferente um do outro. Okay. Porque vai ter gente que vai ter uma oratória incrível e já de nascença não vai precisar desenvolver isso. Vai ter gente que vai precisar desenvolver. Mas em contrapartida, ela vai ter um carisma que é dela e que a outra pessoa vai ter que desenvolver esse carisma, porque ela não tem. Você acha que carisma é desenvolvível? Eu acho. Eu acho que, eu falo de soft skills, né, na palestra de relações, acho que todo tipo de comportamento, de habilidade humana é treinável, né? Basta a gente entender se a gente não tem, por que a gente não tem, se tem alguma coisa que bloqueia aquilo, porque se bloqueia, a gente tem que aprender a desbloquear, se não tem o que bloqueia, melhor ainda, porque aí é só aprender a aplicar. E exercitar, né? Exercitar. Eu gosto de falar que a gente fica bom naquilo que a gente repete mais, ou que a gente treina mais. Tem então, se eu não exercito o meu carisma, porque eu tô o dia inteiro atrás de um computador sem falar com ninguém, eu preciso começar a me relacionar com mais gente e perceber o que agrada naquilo que eu sou, sem que eu precise forçar a barra. Aí mora o seu carisma, né? E eu gosto de dizer que onde tem uma vontade, tem um talento. Sim. Então você pega uma criança, o que você vai ser quando você crescer? Era uma pergunta recorrente na minha época. Hoje os adultos estão evitando um pouco mais, com um pouco mais de consciência nessa pergunta, mas na minha época de criança era muito comum, acho que na tua também, né? O que você vai ser quando crescer? E a criança, ela se dá o direito de ser o que ela quiser. Vou ser astronauta, bailarina, patinadora, vou ganhar a Olimpíada. Ela já falou, vou ser campeão. Eu vou ser o que eu quiser. E o adulto, eu acho que os próprios boletos a pagar e os quilos a emagrecer vão limitando esse potencial do querer. E conforme você limita o que a pessoa quer, também limita o que a pessoa pode. Sim. Não porque querer é poder, porque nem tudo que você quer você pode. Mas o querer, ele é o primeiro combustível aí pra você ir lá descobrir o que você pode. E se a voz do impostor tá alta, ferrou. Não, você não pode. Quem você pensa... O impostor, muitas vezes, ele começa a frase assim, né? Quem você pensa que é para subir no palco e palestrar? Quem você pensa que é para achar que vão pagar por essa palestra? E aí eu gosto muito de trazer o assunto que eu falo que é a base a estrutura e o alimento do impostor, que é a crença. Porque se você acredita, eu falo assim, pensar, sentir, agir e conseguir o resultado. Então, se eu penso que eu não sou capaz, a gente não quer... Eu falo que a mente humana, ela não quer ser feliz, ela quer ter razão. Aquela pergunta básica do você quer ser feliz ou quer ter razão? As pessoas falam, quero ser feliz. Observa se isso é verdade, porque a nossa mente, ela quer ter razão. E quando você fala, eu não sou capaz de, sei lá, passar credibilidade com uma camisa do herói. Qualquer assunto aqui que já surgiu pra gente fazer o paralelo. Se você colocar uma camisa do herói, você vai fazer alguma cagada no palco que vai cortar a sua credibilidade ali pra você confirmar que a camisa do herói não traz credibilidade. Por isso é melhor não usar
a camisa do herói até que você consiga quebrar essa crença. E aí eu queria fazer um negócio aqui, se você me permitir. Tchau, 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 roda a vinheta. Vamos quebrar uma crença em público. Vamos. Você topa? Top. Sem edição, hein, Gabriel? Deixa. A merda que der, você sustenta no podcast. A gente citou vários palestrantes, a gente falou do Aloysio Vinick, falei do Ricardo, você falou do Edu Atin, falei do Rafael Takei. Vamos trazer mais um pro jogo. Tá. Bruno Al. Tá. Eu sei que você curte ele, você é amigo dele. Você já assistiu a palestra dele? Já. Ele é um palestrante que transmite credibilidade. Bastante. Como é que é a camisa que ele usa? É uma camisa sempre voltada a personagens da Disney, ou quase sempre, mas quando não é da Disney é algum desenho muito chamativo e eu lembro quando ele estava... Eu tive a oportunidade de ver um vídeo de uma palestra dele antes disso. Não era ele. Não era ele. Com uma camisa mais camisa sóbria. mais séria, assim, aquele rostinho mais formal. Não era ele. E como isso acontece se ele usa uma camisa que não traz nenhuma credibilidade? Como é que ele pode ter credibilidade no palco usando essas camisas? É a velha história do entregar, né? Ele entrega, né? Ele entrega. E a partir do momento que... Pera. Temos uma nova crença aqui. Tá. Então, o que traz ou dá credibilidade não é a camisa? Não. É o quê? É a entrega. Bom, hein, Fê? Essa camisa é melhor, cara. Pois é. Eu fiz uma palestra que foi justamente a Como Gostar de Gente no grupo SBF. E terminou, eu falei, vocês gostaram, né? Pra pessoa que me chamou pra ir lá. Ela falou assim, cara, adorei. E o que eu gostei mesmo é que é diferente daquilo que a gente já estava acostumado. E eu olhei e falei, opa, legal, então estamos indo pelo caminho certo, né? Porque precisa ser diferente. A gente tá num mundo onde tudo acontece ao mesmo tempo. Então tem gente fazendo de tudo. A gente nem sabe no que prestar atenção. Antigamente as coisas demoravam mais para ficarem defasadas. Hoje as coisas estão defasando muito rápido, né? Então... A culpa é do iPhone, né? Você compra um, já lança o outro, você fala, eita, defasou. Defasou. Eu brinco que aquele carro antigo, ele é quase isso, né? Ele fica 5, 6, 7, 8. Quando lançar o 9, a galera que comprou o 8 vai olhar e falar, meu carro tá velho. É isso. Então, assim, o meu iPhone, estratégia, gente, estamos em 2025, gravando isso aqui, fevereiro de 2025, véspera de carnaval aí. O meu iPhone é o 14. Tá o quê? No 16? 17? Tá no 16. 16. Aí ontem eu tava pensando, não, o meu é só o 15. Eu falei, eita, eu me senti mais antiga de celular ainda. Aí o pessoal, o Ricardo me cobra muito, não, você é um palestrante, muito chique, você tem que ter um celular novo. Aí você eu falei, não, vou esperar lançar o 17. Subo, eu faço foto, às vezes pra galera. Mas tipo, eu não ligo. E se eu não ligo, não importa. Essa frase é boa, hein? Vou usar alguma coisa. Eu não ligo e se eu não ligo, não importa. É maravilhoso. Eu já usei, não sei do que eu vou usar, mas eu vou usar. Mas eu brinco. Você tá que celular é o teu? 14. Você não vai comprar o 16? Não, vou esperar lançar o 17. Porque se eu comprar o 16, já chega o 17 e eu já tô me sentindo ultrapassada. Então assim, simplesmente não faz diferença. Isso não me incomoda na imagem que eu passo. Sim. Porque é muito isso. A imagem que as pessoas vão perceber da gente é muitas vezes reflexo, não todas as vezes, porque é claro que o que você veste, o que você diz, mas tudo isso também é reflexo de quem você é. Né? Então aquilo que as pessoas percebem da gente é reflexo daquilo que a gente percebe da gente. Então se a tua crença é que a camisa do bichinho tira a credibilidade, você vai se sentir sem credibilidade com a camisa e vai passar algo que não traz credibilidade. Mas você mesmo trouxe, né? Que não é a camisa, é a entrega. Então esse é um foco. Aliás, acabei de lembrar de uma pessoa, eu vou mudar minha resposta para sua pergunta. Acho que nem todo mundo pode ser palestrante. Tem uma pessoa que não pode ser palestrante. Uma. Não. Esse não deve já ser a mesma. Já vamos falar pra você aqui, se for você, meu amor, você já deixa pra lá essa história e para de perder seu tempo. É a pessoa que olha para aquele anúncio no Instagram que tá escrito assim, 150 modelos prontos de palestra para você aprender e apresentar no palco. Se você clica em comprar agora nessas coisas e pega aquilo lá, decora aqueles slides lá e vai pro palco dizendo que aquilo ali é uma palestra sua, não, você não pode ser um palestrante. Você não pode. Então sai do palco. Acho que lembrei de uma pessoa que não pode ser. E o pior é que eu fui agora ali passar um batom, tal, pra ficar bem linda aqui pro nosso podcast. Aí você dá aquela abridinha super viciada no Instagram e sempre que apareceu, são 5 palestras prontas. Que é um homem que fala, não vou falar o nome dele, mas dá muita vontade. Tá aqui, porque é um absurdo. 5 palestras prontas para você sair brilhando como palestrante, sendo aplaudido de pé. Esse é o marketing que a criatura faz. E agora tem o Palestras Milionárias também, né? Que é para você fazer os seus milhões fazendo palestra. Gente, calma. Faz palestra. Não sai achando que você vai fazer 1 milhão. Cara, essa mulher tem 25 anos de palestra.
Sabe quanto tempo demora para você conseguir realmente pegar mercado, as pessoas começarem a pagar bem para você e etc. Não cai nessas coisas de, tem uma técnica que vai fazer você pegar aquela sua palestra, ser aplaudido de pé e fazer 1 milhão em um ano só com a sua palestra. Pelo amor de Deus, a gente já tá grandinho pra ficar caindo nessas coisas, né? Mas as pessoas parecem que gostam, né? Eu acho que às vezes é atalho, né? O atalho sempre seduziu, né? Eu não sei se vai estar na Netflix quando você assistir, mas se você assistir rápido, né, esse podcast, você vai ver que é o Vinagre de Maçã. Não. É maravilhoso, é assim, uma mulher, vou falar a sinopse, vou dar um spoilerzinho só pequeno, mas vale a pena assistir mesmo assim. É uma mulher que tem um câncer e aí ela desacredita do tratamento convencional e ela vai para uma clínica no México, onde ela vai tomar 400 sucos naturais por dia para melhorar do câncer. Aí tem uma outra criatura, e a história é real, tá? Que não tem câncer, mas que inventa um câncer cerebral e cria um blog ensinando uma dieta para as pessoas que têm câncer e fala: show a quimioterapia, não façam quimioterapia, e aí as pessoas vão tomar suco, mas ela nem teve isso. E as pessoas começam a abandonar os médicos, questionar a medicina, que tudo bem questionar a medicina, mas não abandonem o tratamento, porque ela prega uma ideia que não é nem real. E aí o próprio seriado, né, é uma minissérie, mostra o quanto o ser humano gosta de acreditar em milagre e mentira. A gente gosta porque é fácil, porque parece macio. É um atalho. Porque é um atalho. Então, assim, a minha preocupação, quando eu resolvi montar a mentoria, Fê, a Prospere falando era: como é que eu faço para entregar valor de verdade, ter uma promessa que faça com que as pessoas queiram contratar isso ou comprar, porque é difícil também, porque como é que eu vendo algo que tem alto valor, então custa algum dinheiro considerável, sem entregar um milagre? Então eu falei, eu lido aí com 2 preconceitos grandes no mercado, que é a mentoria e o método. Então, mentoria não é um curso bom, né? A mentoria ela tem um quê de individualizado, até porque, gente, não dá para formar palestrante em fábrica de pão, né, que sai tudo meio igualzinho. E eu acho que o grande desafio é você conseguir considerar a tua autenticidade no jogo. Você só vai ser o melhor Felipe que você pode ser no palco se você for você mesmo. Enquanto você for mini Branca Barão, Bruno Lau, qualquer um, Cortella, você não vai ser o melhor que você pode ser, não vai ser uma armadilha muito grande, porque é muito fácil cair nessa... de você olhar e falar assim, mas o que a Branca faria aqui? Peraí. O que o Cortez faria aqui? O que o Bruno faria aqui? É muito rápido. Quando você vê, você já está tentando imitar alguma coisa que a Branca fez aqui. Assim, se inspirar não é problema. Esses dias eu estava me inspirando numa palestra que você postou lá na comunidade, que eu olhei e falei assim, tem uma coisa que a Branca faz que eu gostaria de desenvolver em mim. Não é que eu quero copiar o que ela faz, eu gostaria de desenvolver. Que é o quê? Que é essa habilidade de sintetizar os pensamentos em frases. Então, eu nem sabia que eu sabia. É impressionante. Eu não sabia que eu sabia isso. Como profissional da comunicação, eu consigo observar e perceber essas coisas assim, quando a pessoa está só conversando, e ela está conversando no palco e tal, e quando ela vira e fala assim, porque quando você enxerga o futuro, você ao mesmo tempo está abandonando o presente. Falei qualquer coisa aqui só para... entendi. E aí eu olho e falo assim, eu poderia ter falado isso aqui, ó. Porque o negócio é o seguinte, gente, você pode enxergar lá na frente, mas ao mesmo tempo tal, eu olho e falo assim, é diferente. E às vezes precisa de um pouquinho desse charme. Isso é quase um charme do palestrante, né? Às vezes soltar algumas frases de efeito, assim, que eu olho e falo assim, isso é uma coisa que eu quero desenvolver em mim. Tô com pressa pra isso? Não. Mas eu acho que... a frase do outro sem dar o crédito? Não, também. Exatamente. Né? Eu queria te dar um negócio que é uma coisa que eu normalmente entrego na palestra, tá? Do Eu Sou Uma Farsa, que fica na mesinha deles lá enquanto eles estão assistindo, eu falo, você não vai abrir ainda. Né? E aí chega uma hora que eu apresento aquilo que eu falei pra você, que é a turma que fica aqui desmascarando o meu monstrinho que tá ali no outro ombro, e aí eu falo pra eles abrirem e eles poderem enxergar o que tem dentro. Nossa, foi que lindo. Deixa eu mostrar pra galera. Aqui, Tami. Aqui, ó. Dá o zoom, Gabriel! Hã? Faz assim pra luz das... Nossa, a Tamires é blogueira, gente. Aí ela sabe fazer o zoom. Vamos ver se foi. Se não foi, eu vou contar pra vocês. Um saquinho de tecido muito bonitinho, com o nome da palestra aqui, que eu sou uma farsa. Depois eu já quero contato, porque eu já tive umas ideias aqui. Opa. Não pra te copiar, mas pra me inspirar. Exatamente, não tem problema se inspirar. Adorei! Você escolheu o personagem, né? Não, pior que não. Não? Quem foi? Não escolhi de verdade. Foi muito por acaso. E aí... Deixa eu ver se dá pra mostrar também.
E aí eu falo pra Adorei, eles, agora adorei. eu quero que essa turma também esteja no ombro de vocês. E eu falo pra eles colocarem esse pingente no momento ali, naquele momento real da Do lado palestra. contrário do monstrinho. Que você acredite que o monstrinho mora, né? Porque não tem um lugar exato. E que toda vez que eles olharem pra essa pessoa, se você perceber, a personagem tá olhando pra cima. A personagem tá olhando pra cima e dizendo que vai ficar tudo bem. Adorei. Então a Daphne tá olhando ali pra você agora pra te lembrar que as coisas vão ficar bem. Que a gente precisa enfrentar esses monstros, Sim. né? E se tem uma coisa que o Scooby-Doo... a turma do Scooby-Doo... Scooby-Doo passa o filme inteiro, o desenho inteiro, indo atrás, vamos desvendar quem é esse monstro. Tem uma coisa o que ele pensa, o que ele fala. O Scooby-Doo, ele ensina pra gente, o desenho, que os monstros, eles não são tão amedrontadores quanto pareciam, porque no final a gente descobre que eles eram apenas pessoas. Pessoas que tinham algum intuito em te sabotar. Pessoas que tinham algum intuito em parar aquilo que você estava fazendo, né? E às vezes, infelizmente, essa pessoa é a gente mesmo. Já viu aquele meme do Fred tirando a máscara do monstro e é o Fred que tá ali? Às vezes é a gente mesmo. Então, esse é o broche que eu dou um tempinho para eles colocarem ali, só para poder fazer esse paralelo do monstrinho. E é inesquecível, né? Porque a galera vai e tá apta a fazer esse link na vida, assim, né? O meu primeiro livro chama 880, porque seu melhor amigo e o seu pior inimigo tá aqui, não sei se aparece, chega a aparecer, não. Não vou levantar e pegar, não. Depois vocês pesquisam. Seu melhor amigo, seu pior inimigo moram aí dentro de você. Eu acredito que as pessoas que são muito críticas aqui fora, inclusive as pessoas da nossa plateia, é porque elas são muito críticas internamente dentro também. delas, claro. Isso. Então assim, eu já te vi, você é um profissional brilhante, cuidadoso, assertivo, observador, essa câmera aqui, podia botar ela 5 graus mais pra cá e tal. Logo, é óbvio que você vai ser muito crítico com você também no palco. E isso, como tudo, como eu disse, tem uma super vantagem, que é, eu te contrato como palestrante do meu evento, eu sei que você vai chegar antes, você vai prestar atenção nos detalhes, vai me entregar slides lindos, incríveis, vai fazer analogias legais, ainda vai levar o brindezinho. Mas também você vai se chicotear com relação a qualquer coisa que não saia exatamente como você esperava. E eu estou falando assim de você, mas porque eu reconheço em você aquilo que eu conheço em mim. Exatamente. Então eu sou uma pessoa chata. Gente, eu pareço super legal, né? Às vezes eu sou uma pessoa querida, eu tenho que ser fofa, né, Tamires? Mas às vezes a Tamires tá fazendo uma cara assim, eu vou imitar assim, ó. É difícil, gente, alguém que consiga trabalhar comigo, assim, tipo, 24 horas, viajar junto, ficar no mesmo quarto de hotel, que a Tami tá comigo há anos, que me conhece muito bem. Por quê? Porque eu sei que eu só posso ser chata aqui fora o tanto que eu sou chata comigo e vice-versa. Então, muitas vezes, a pessoa que é chata com a gente, ela tá sendo chata com a gente porque a gente não é bom o suficiente, mas porque ela tá chata ali dentro e não tem outra coisa para transbordar daquele ser ou para derrubar daquele copinho. Então, talvez, uma boa prática para o nosso impostor é começar a ver o lado bom das pessoas em volta, que também pode ser uma coisa interessante na sua palestra aí, que você aborda isso que eu lembro, do como gostar de gente, né, apesar das pessoas. Eu também olhando o que essas pessoas têm de bom. E quando a gente se criticar em algo que a gente pode melhorar, é de repente também, primeiro, fazer o sanduíche. Você sabe aquela técnica do feedback? Vocês já viram isso? Isso é clichê. Certeza que vocês viram isso? Que é a técnica de dar e receber feedback. Então, para você dar um feedback construtivo para alguém, você precisa fazer um sanduíche. Já viu isso? Não. Então, assim, como é que é um sanduíche? Então, se eu quero falar algo em você que eu não achei bom, para você melhorar, eu primeiro falo um elogio, algo bom que eu vi em você. Aí eu enfio a crítica aqui e põe outro algo bom no final. Isso já tá manjado, assim, não sei se funciona. Eu nunca consigo lembrar do algo bom para dizer, eu já chego com os dois pés no peito, a Tami já está acostumada, consegue lidar com isso muito bem. Por isso que eu falo, precisa de uma resiliência aí para me aguentar. Mas é uma técnica, e que talvez nem sirva para o outro, mas pra gente pode ser muito útil, né? Então, se a gente usar isso como exercício, você quer se chicotear? Se chicoteie, mas antes fala algo muito bom que você fez. E aí isso aqui não funcionou, você precisa melhorar. E algo muito bom que você fez, porque aí a gente consegue se abraçar com ambas as questões, que é o que eu posso melhorar e o que eu posso me acolher. Você vai melhorando e se acolhendo, né, como eu trouxe lá atrás. Muito bom. Fê, papo maravilhoso, a gente fica 5 horas falando, a gente já estourou nosso 1 hora, é óbvio. E eu queria que você terminasse. Eu adoro jogar essas perguntas pra pessoa, eu sempre fico apavorada em podcast quando fazem isso. Termina com um recado pra galera, eu falo, puta merda, pensei em tudo, não pensei no recado. Aí eu falo qualquer coisa e sai alguma coisa. Então eu sou podcast, então eu pensei no recado. Só que eu vou mandar a pergunta. Tá bom. Porque a vida é assim, quando você sabe as respostas, a vida muda a pergunta. Eu queria que você terminasse com um recado, não para quem está nos vendo, mas para o impostor que mora dentro de quem está nos vendo. Vai. Se vira, se fode aí.
O impostor de quem está nos vendo, eu sei que você vai morar dentro dessa pessoa, provavelmente até o resto da vida dela. Cortella já dizia que a gente só vai ser perfeito o dia que a gente estiver debaixo da terra, então até lá nós seremos eternamente imperfeitos. Então em alguma coisa, a pessoinha na qual você habita, ela não vai ser ainda boa o suficiente, boa o bastante para acreditar que ela é de fato boa. Então eu sei que você vai continuar ali, mas depois que ela assistiu isso tudo aqui, provavelmente ela já acionou a equipe dela de desmascarados, sabe, de Scooby-Doos, de Power Rangers ou qualquer nome que ela venha dar, porque ela tem a essência dela própria e ela não vai deixar você o tempo todo dizer para ela o que ela é ou não capaz de fazer. Porque ela vai descobrir que ela tem um talento único. Ela vai descobrir que aquilo ali é algo que só ela pode entregar. E que se por acaso ela não sabe ainda como é que vai ser, vai que é difícil, ela vai dar um passo e ela vai descobrir se é possível ou não. E tudo bem se não for. E ela vai dar um passo de volta, porque a vida é isso. A gente testa. Não tem problema nenhum mudar de rota na nossa vida. Tem gente que tem medo, que acha que simplesmente mudar de rota é um fracasso. Nossa, eu tentei fazer tal coisa e não deu certo. Os caminhos não são definitivos, né? E eu gosto de dizer que eu mesmo já mudei de rota tantas vezes e cada vez que eu começo uma coisa nova, eu percebo eu aplicando tudo que eu aprendi nas outras nessa nova. E a tendência dessa coisa nova dar certo é maior ainda, justamente porque eu estou trazendo aprendizados lá de trás. Então, o impostor que mora dentro de quem está assistindo, saiba que a partir de agora você vai ser combatido. E você não tem mais tanta voz quanto você imaginava. Porque essa pessoa, quando pegar no microfone e subir em cima de um palco, ela vai conseguir olhar para aquilo que está na frente dela, que é aquela plateia maravilhosa, e vai enxergar o propósito do que ela está fazendo ali. E aquilo ali eu tenho certeza que vai dar uma clareza, vai trazer um carinho no coração dela, que não vai ter muito espaço para você ali, entendeu? E eu queria dizer uma coisa para você, que é uma coisa muito sincera da minha parte, e é bom que as pessoas aqui escutem também. Eu tenho uma coisa que eu tenho certeza que muita gente vai se reconhecer, que é uma dificuldade muito grande de fazer amizade com pessoas que teoricamente a gente coloca num pedestal. No início, quando a gente fez a mentoria, para mim você era uma pessoa que tinha ali um afastamento, porque era uma palestrante de mais de 20 anos, com livros escritos e etc. Eu olhei e falei assim, caramba, é uma entrevistada de peso. E dali a gente começou a desenvolver... Me chama de gorda, não. Não, né? Não, pelo amor de Deus. Dali a gente começou a desenvolver um relacionamento que eu achei isso muito bacana, só que eu olhava e falava... Eu não tenho coragem de sentar na mesma mesa que a Branca, que o Ricardo, que o Rafael Cortez, que é outra pessoa também, porque eu olhava e falava, cara, eu não sou um cara que habita a mesma mesa que eles. Eu não tenho a bagagem que eles têm, eu não tenho o conhecimento que eles têm. Como é que eu vou ser amigo de gente assim? Né? E demorou muito para eu conseguir de verdade olhar e falar assim, caramba, cara, o que eu tenho por eles é um carinho tão grande, né? E uma gratidão e uma vontade de ser parceiro, uma vontade de caminhar junto, etc, que automaticamente aos poucos eu fui tirando vocês desse pedestal. Algumas pessoas foi subindo aos degraus também, né? Acho que tem um pouco disso também, né? A gente vai se equivalendo. Tem algumas pessoas, como o Rafa Cortez, por exemplo, eu vou falar aqui, não tem problema nenhum. Eu ainda não consegui tirar ele de um certo pedestal, porque ele sabe disso. Eu acho que ele deve lidar com isso o tempo todo. Já fui da TV, fui famoso e tudo mais. É difícil de você olhar pro rosto dele e falar assim, vamos sentar e vamos falar bobagem, cara. Às vezes dá pra fazer isso. Às vezes eu pego um WhatsApp, mando uma mensagem pra ele e ele me responde na maior umidade do mundo. Ótimo. Às vezes eu não consigo. E até surpreende, né? O quanto ele se coloca disponível para esse papo, assim, sendo que a gente o vê, porque eu também tenho um pouco isso com o Rafa, e as oportunidades que eu tive para sentar, tomar um vinho e bater papo com ele, mudaram essa minha percepção, da mesma forma que você está me falando aqui. Então, se você vai ser palestrante, ou se você não vai ser palestrante, se você só tem ali um seu emprego CLT ou o seu negócio próprio, você tem liderança, você tem pessoas abaixo de você, aprende uma técnica muito legal que é se enxergar como todos eles são iguais, na horizontal, nunca na vertical. Eu sei que isso pode ser um perigo para quem trabalha CLT, porque existe uma coisa chamada hierarquia, né? A gente precisa saber também o nosso devido lugar, nossa função ali. Mas a hierarquia é de função, ela é de função, ela não é de essência, ela não é de ser humano. Começa a se enxergar igual às outras pessoas, porque se tem uma armadilha que é ótima pra gente simplesmente começar a se sabotar e perguntar se a gente é bom o suficiente, é quando a gente se compara com os nossos ídolos ou com as pessoas que estão acima da gente e fala, cara, eu nunca vou chegar lá, ou eu nunca vou ser como aquela pessoa.
A gente está num mundo onde a gente está se comparando de uma forma muito mais fácil hoje. Antes a gente se comparava com capa de revista, né? Com a pessoa que estava na TV, eles estavam distantes. Agora a gente se compara com o perfil @ daquela pessoa que você mora no Brooklyn, ela mora no Santa Amaro. E aquela pessoa habita o mesmo universo que você, então o peso de se comparar é muito maior, porque agora você olha e fala assim, se ela conseguiu, eu tenho mais que obrigação de conseguir. E cada pessoa é única, né? Além do que, as pessoas na rede só mostram uma coisa boa que está acontecendo. E a gente se compara com o sucesso dos outros. A gente compara o nosso bastidor com o palco, com a vitrine do que o outro dos tá mostrando, perfeito. Então, acho que o que eu quis dizer com isso tudo é a gente precisa sim começar a se dar um pouquinho mais de valor. E de vez em quando também baixar um pouquinho no pedestal das pessoas. A gente nem devia colocar ninguém no pedestal, isso, né? Mas o ser humano, ele vem lá da época da mitologia sempre com alguma coisa acima dele, né? Seja um deus, seja sei lá, né? Alguma coisa sempre está acima do ser humano, né? E a gente tem essa dificuldade, né? De puxar algumas pessoas para baixo. Eu lembrei de uma história aqui, a gente já ia acabar, então a gente já acabou, tá? Se você quiser ir embora pode ir, mas eu quero contar essa história. Eu trabalhei, imagina, o Gabriel era bebê, faz 25 anos isso, no Jornal da Cidade de Bauru. Eu trabalhava como assistente de arte final, fazia anúncio para o jornal. Olha só. E aí, um dia, a gente teve um pau lá no computador, desligou tudo, e aí eu chamei o Marco Aurélio, que era o diretor do jornal. Ele me viu andando na minha frente e falou, o que aconteceu? Eu falei, nosso computador desligou. Aí o Daniel, que era o nosso diretor de arte, estava ali preocupado porque a gente tinha umas entregas. Ele falou, não, vou lá que eu acho que você resolver. Ele se enfiou de 4 embaixo da mesa. Nisso, e estava grudando, desligando e ligando as tomadas ali. Nisso chegou uma outra pessoa da equipe, a Juliana, e chegou e falou assim, veio perguntar um negócio, ela parou com o papel na mão e falou, peraí, o diretor Marco, embaixo da mesa, de 4, eu falei, ele tá arrumando aqui, ele faz cocô fedido que nem eu e você. Pronto. E ele parou, ele olhou, aí ele deu uma risadinha e nem me demitiu. Mas foi uma das cenas que me lembraram de que, é isso. No fundo, eu falo pro Ricardo, quando ele fala de alguém, eu falo, tá todo mundo tentando. Então, se a pessoa erra a ponto de você querer julgar, lembra, tá todo mundo tentando. Se a pessoa tá brilhando, tá todo mundo tentando. Agora tem aquela trend, isso, né, de eu precisei começar... Tô doida pra fazer isso. Tá todo mundo fazendo uma dessas. Como é que era isso, Tami? Primeiro você começa. Depois você melhora. Depois você melhora. Primeiro você começa, depois você melhora. E tem palco pra quem tá começando. Tem palco principalmente pra quem tá melhorando, porque não existe uma linha de chegada. Vamos fazer um pacto aqui então. A gente pega o Felipe do início da mentoria e daqui a um tempo a gente coloca ele junto e a gente publica isso assim, quem era o Felipe antes e quem é o Felipe hoje. E aí a gente vai ver, o importante é não ter perdido a essência. Alguma coisa provavelmente vai desenvolver, mas eu espero que a essência, porque a gente vai perdendo contato com a essência de verdade conforme a gente vai crescendo. E eu acho que a gente vai fazendo mais sucesso conforme a gente vai resgatando essa essência, né? E eu não tenho dúvida que o Felipe lá da frente, você fala, quem é o Felipe, quem era o Felipe que começou e quem é o Felipe agora, pensando lá no futuro, né? Uma coisa eu posso adiantar, que esse Felipe aqui é o cara que calou a voz do impostor desse Felipe aqui. Tchau, 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 tchau. Obrigada, querido. Muito obrigado. Maravilhoso ter você aqui. Muito obrigada, viu? Obrigado por você ter vindo. Veio de longe, veio lá de São Paulo, aqui pra Campinas. Trouxe o filho. Inclusive, vamos ver se ele tá dormindo, se ele estiver acordado. Vamos pedir pra Cris vir aqui se apresentar. O Benício trouxe, obviamente, outra grande oportunidade para o monstrinho do impostor vir falar no meu ouvido que eu não ia ser capaz, porque na 13ª semana depois do morfológico a gente descobriu que ele tinha uma condição. Você me contou. E ele viria então com síndrome de Down. E a gente entrou num parafuso gigantesco, porque acho que nós somos seres humanos, a gente precisa se permitir isso. Inclusive uma responsabilidade extra, né? A gente fala, agora você precisa parar de brincar, de sonhar e de investir em você, porque eu preciso de cuidado, ponto. Isso é uma grande verdade. E eu, lógico, criei todos os cenários apocalípticos que eu podia na minha cabeça, né? Inclusive, eu cheguei na minha terapeuta, eu falei pra ela, olha, eu tô com uma sensação de que eu estou renegando meu filho. Eu estou rejeitando meu filho. Você está cuidando da sua carreira. E aí, não, porque eu tava com muito medo do que a síndrome de Down poderia trazer pra vida dele e tanto pra minha também. Você foi estudar? Você foi ler sobre? Fui, nossa, porque eu percebi, informação. Quando você me contou do Benny, que eu era uma completa ignorante. Eu acho que o preconceito vem muito dessa ignorância. Mas eu acho que eu também era. Tá acordado pra aparecer no podcast? Ai, meu Deus do céu. Tá acordado? Vem, que agora é com você, Benny. 1 hora de papo.
Ai, Ô, gente, aqueles miadinhos que vocês ouviram no meio ali, ó, era esse rapaz. esse garotão bonito aqui, Olha lá, que tá olhando com o tudo de olhinho... luz, Tava de chorando? bonito. Tava chorando? Não. E tem muita luz nesse teto, né, cara? Tem muita luz nesse teto. E eu gosto de teto. Eu gosto de teto, papai. Eu gosto de teto. Ai, coisa mais gostosa. Então, e eu gostei da mensagem que ela me deu. Ela falou assim, você apenas está tendo que lidar com o luto do filho idealizado. Porque é automático que a gente pense na coisa mais padrão de todas de um filho quando você sabe que vai ser pai, quando você sabe que vai ser mãe. Então você não está preparado para pensar na coisa como ela possa ser diferente daquilo que é considerado padrão, né? E aí, sim, aí quando eu entendi isso, eu comecei a olhar e falei assim, tá, então agora vamos começar a enxergar a coisa como ela é de fato. E aí disso só veio coisa boa. Minha cara, só veio coisa boa. Isso pra gente trazer pro nosso paralelo aqui é maravilhoso, né? Porque talvez a gente tenha que matar o palestrante que a gente idealizou que a gente pode ser, né? E ser aquele palestrante que de fato a gente nasceu para ser. Exatamente.